Muito bom dia a todos. É com enorme prazer que estamos aqui nesta manhã a apresentar um kit que nos enche de orgulho a toda a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, aos grupos de trabalho que colaboraram na realização, na tradução e na concretização deste kit. Estiveram envolvidos quatro grupos de trabalho da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, o Grupo de Participação Internacional, e recordo que foi precisamente há 2 anos que, fruto de um webinar do Grupo de Participação Internacional, é que um dos materiais apresentados pela Liliana foi precisamente este kit. Foi deste webinar que surgiu a ideia de nós trazermos este kit para Portugal e utilizarmos em Portugal. O grupo de comunicação em média, o grupo de apoio no luto e o grupo de apoio à pediatria. Portanto, foi um verdadeiro trabalho multidisciplinar, que é aquilo que nós fazemos todos os dias enquanto equipa, e é com enorme prazer que estamos aqui, de facto, a apresentar o trabalho, que foi um trabalho de vários meses, que não seria possível sem o apoio da Angelini, e queria agradecer aqui muito particularmente ao Ricardo Coimbra, à Inês Melo, ao Dr. Eduardo, que nos deram todo o apoio e que agora estão a fazer a distribuição do kit pelas várias equipas, de norte a sul do país. Provavelmente muitos de vocês já receberam o kit fisicamente e esperamos que lhe deem a maior utilidade. Dizer-vos também que o kit ficará disponível no site da APCP, mas já está a sua versão portuguesa presente e disponível, e a Caroline acabou de nos dizer que está presente no site original, portanto na versão inglesa. Portanto, enquanto nós não temos disponível no nosso site, podem já consultar no site inglês do Pips Kit, no site original. E, portanto, agradecer a todos os grupos, à Angelini, à Caroline, a sua disponibilidade para aceitar este desafio, e dizer-vos que é com muito orgulho que estamos aqui, que contamos com mais de 340 participantes, o que também foi uma surpresa muito boa para nós, profissionais de equipas pediátricas, de equipas de adultos, e portanto espero que este webinar seja o mais proveitoso possível. Há um Q&A que vocês podem utilizar para colocar perguntas ao longo da sessão. As perguntas serão depois respondidas no final, mas podem ir colocando as perguntas ao longo da sessão, e no final, como a Guida depois também dirá, teremos um breve questionário de satisfação para vocês preencherem. Portanto, não vamos perder mais tempo. Passo a palavra à Maria Aparício, que também está aqui em representação do Grupo de Participação Internacional. Muito obrigada a todos, sejam muito bem-vindos. Olá, muito bom dia. Obrigada, Cândida. Obrigada a todos. Obrigada aos que estão em casa e se inscreveram neste dia. Hoje é um dia muito importante para nós, porque este é um claro exemplo de um sonho feito realidade. É um claro exemplo de, como a Cândida bem disse, de trabalho em equipa, de vários grupos e de várias pessoas que nos apoiaram e nos deram suporte em que este sonho se convertesse em realidade. Era um sonho da Lili traduzir este kit em português, un sonho que se convirtió en un objetivo do Grupo de Participación Internacional e que coa colaboración dos outros grupos, coa extrema persistencia e colaboración da Cándida en representación da APCP, dos outros grupos e da Liliana, se convirtió en un proxecto e hoxe se converte en realidade. Portanto, é con moita gratidão e con moito orgullo que estamos aquí hoxe a presentar este kit, que esperemos que vos seja útil na vosa práctica e que ese era o principal objetivo. Sem mais, Caroline, as we agree, I'm going to introduce you in English, in Portuguese, because in English you know very well, you know yourself very well. So let me introduce you in Portuguese to make sure that they know who you are. Portanto, Caroline Lee, que está hoje aqui conosco, ela é pós-doutorada em neurociências e em políticas de regulação do uso do medicamento, com uma grande experiência em projetos de ligação e de envolvimento social e da comunidade, usando métodos artísticos para isso. E, de facto, neste momento, até se encontra a fazer um fellow na Real Sociedade das Artes. Depois, ela é a fundadora e a diretora da Fruit Fly Collective, que é esta organização que criou o Kit to PIP, que vamos apresentar hoje. Esta organização existe desde 2012
Essa é uma organização sem fins lucrativos e que o objetivo é reunir a saúde e as artes para apoiar a compreensão e a comunicação do público em relação ao que é o cancro. O trabalho desta organização inclui pesquisas científicas e oferece educação sobre o cancro tanto em famílias como em hospitais e como em escolas. Ela colabora con diferentes fundos, con diferentes institucións e centros de cuidados paliativos, con diferentes servizos do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido para garantir que todo o traballo que é feito seja válido, eficaz e sustentável. Depois ouviremos da Liliana Branco, a Lili. Ela é enfermeira, pós-graduada em cuidados paliativos, é mestre em psicologia cognitivo-comportamental e desde o início do seu percurso profissional tem sempre estado ligada à oncologia e durante algum tempo a Oncologia Pediátrica do IPO de Lisboa, onde também fez parte do desenvolvimento do Serviço de Cuidados Paliativos. Há 7 anos que vive em Londres, actualmente trabalha como enfermeira especialista em suporte e cuidados paliativos no grupo privado do HCA, aqui em Londres, mas também já trabalhou em outros hospitais privados e trabalhou na equipa comunitária do St. Christopher's. Ela tem experiência como formadora na área do luto e do preluto, tanto para adultos como para crianças, e recentemente é professora convidada na Universidade de Middlesex. So, sin más, paso la palabra a Caroline. So, Caroline, whenever you are ready, the stage is yours. Thank you very much for being with us today. Thank you, Ola. Thank you very much indeed for inviting me to come and speak. And I find it incredibly exciting and just wonderful that PIP has gone overseas and now is in Portugal. So I'm going to do a very short presentation, a little bit more about Fruitfly Collective and where we came from and who we are, and then talk about PIP and how that came about and how it's developed and the pilot phase that we went through. So I'm going to share my screen. Okay, so we are Fruitfly Collective. We're a bunch of scientists and clinicians and artists and designers, and basically anyone who really has the same sort of similar vision of supporting families and children predominantly around when a parent has cancer. We kind of work together on different projects, so depending on what we're doing, we have a whole great bunch that we can just employ, so from therapists or bereavement support workers to nurses, whatever. So we started about 12 years ago, and really it was because I was playing with my children when they were tiny, and I just thought, you know, they are fantastic sponges, you know, they kind of they can learn and they're really curious about everything. And it really sort of, from my science background, I just thought, isn't it weird that we, you know, they're so involved in dinosaurs and learning all about that, but actually, how about learning something that was a little bit more relevant, perhaps? And because I really like all different diseases and things, and I thought, well, I think they would find that interesting, yeah. So I kind of looked at cancer as the first stop, and the idea was that we were going to then go on and do a lot of the other diseases, diabetes, you know, depression, Parkinson's or whatever, but we stuck in cancer because the need was there, and we've been there for like 10 years now. So yeah, most of our work has been creating resources that support, as I said, children and families, specifically when the parent has cancer. All of our resources, so we've done, you know, toolkits to animations, to comics, to books and lots of other things, but they kind of have core elements that has education, so improving the understanding of what cancer is, facilitating better communication within the families, and then supporting emotional well-being of both the children and the adults, and then providing coping skills and practical solutions that the families can employ during really challenging times. So when we looked out, then we did some research to see what was out there in the UK. There wasn't much. There was a few books and stuff, but actually there was nothing that allowed a family to come together and learn and support one another. So we went away and we got some funding to do that.
And so we created these toolkits. And one of the key things about all the stuff we do really is that it's got to be engaging. It's got to, there's no point in producing something that then no one's going to pick up or look at, because it either looks too clinical or looks too frightening. It's got too many words. And we all know if you're in a stressed, anxious state, you're unlikely to want to pick up and read a massive bit of text. So we wanted something, we always want to create things that are fun to look at, that's going to engage a child, but also really engage the adult, because the adults are the first ones, the gateways for the children to then come and learn. So everything we do is always quite colourful. It's kind of got lots of illustrations, and that's why we work with a whole bank of brilliant artists. And actually adults like it, because who doesn't want to pick something up that looks quite, fun to look at. And all of our work is all based on collaborating. As I've said, we have such a fantastic team that we feel that have followed us all the way, and that we can dip in and out of depending on what expertise that we really want. And then a big thing is that we always want to evaluate everything we do, because again, what's the point in producing something if actually you're not achieving the outcomes that you want? So we always evaluate our work. And it helps us to develop and to understand actually whether the needs of the end users are being met. So why do we bother with all this stuff? So there's lots of research out there tell us that parents simply they struggle with supporting their children when they're diagnosed with cancer. And that's just what language you use. Do you use the word cancer? Do you, how do you talk to them? How are they going to understand? They're frightened of basically frightening them. They want to protect them as the parental role. That's what it was all about. And then there's so many other barriers. There's barriers about being in denial, not understanding, or being in denial of what your diagnosis is. And then also not actually understanding what the disease is that you have. So how can you then translate that to a kid-friendly, age-appropriate way to your children? And there's loads of different cultural and religious beliefs that prevent parents from including their children when they are ill. We know with a whole load of research that children affected by parental cancer have a higher risk of developing negative psychosocial problems. So that's anxiety, withdrawal, irrational guilt, depression, self-harming. And this is really, really heightened by poor communication between the child and their parent. And we know there's a massive bank of evidence that suggests that children have better outcomes if they're included within the family when the parent is unwell. We know from nurses, lots of research that we've done ourselves, as well as lots of academic research out there that tell us that nurses feel there are limited resources to support their patients around this specific topic, that they have the lack of skills and education around supporting their patients' children, which obviously feeds into a lack of confidence anyway. And of course, it's a really, really emotive subject. So obviously nurses come with their own fears and their own worries about suddenly disclosing or suddenly striking up a conversation with their parents about children. And most nurses that we've worked with just feel like they're winging it, which is a sort of interpretation is basically they're just kind of scrappling along and just trying their best, basically. So we know, from a lot of the research that we've done, that the nurses that we were working with said we really would like a kit that helped conversations and understanding when the parent has incurable cancer. And that the coping skills and the practical solutions, some of them are very similar to when a parent is first diagnosed with cancer, but there has to be different types of conversations, obviously, towards the end. So we went away and we created PIP. So PIP is called PIP because I think my daughter was about 7 at the time, and I was washing up and I was telling her about this new project we were about to embark on. And I said, I really need a name for the kind of friendly monster.
I need it non-gendered, so can you come up with anything? And obviously kids' brains are brilliant, always employ kids for their ideas and inspiration. And so at the time she was obsessed with Charles Dickens, I know, and really, really obsessed with Great Expectations, where the main protagonist, the main character is called Pip. So this is Pip. So the next slide is a video that was created by one of the funders that helped us develop Pip, called Comic Relief, and they put together this for their show. And it gives you just a bit of a background of Pip. Because we all just went into our own spaces and we didn't talk to each other, I thought that was the way that adults acted, and that's the way that you had to be. So I just boxed all up my grief and put it into my head and just left it 25 years, and then that's when the box started to crack. I was told he had cancer, and then I went to see him in hospital, and it didn't look like my dad. It was very strange and very scary experiencing. He had lots of tubes coming out of him, and then the next day he died, and that was it really. We didn't talk about him again. After a while I realised I hadn't ever processed any of that grief. I didn't know my dad's story, I didn't know anything about it, and I realised how I reacted when people spoke to me about my dad was to shut it down and shut it away. One of the ways really has been developing the PIP kits to enable families to have that communication, to make those meaningful relationships before the parent dies. I wish that I did have those memories, and I wish that some of the things that are in the PIP kits would have enabled me to understand my dad more. Like in the PIP kit we say, oh, ask these questions, what were they like at school, you know, what was their favourite book when they were young, were they naughty, and I don't have any of those memories. I don't understand who he was. So it would allow me to sit with him and go through a lot of the tools and go through a lot of the activities, and I'd have something tangible that me and my dad did together. Because we all just... So, when we were designing the PIP kit, we had 3 objectives, which I think that video kind of shows. One is to support the children, so support them with lessen their anxiety around what's happening and including them, as well as facilitating better communication so they can ask the questions, they can understand what's happening at the family life and how it impacts on their day-to-day life. And then also sort of look at different ways of creating memories for when the parent does die, what rather than just kind of memory boxes, we suggest lots of different types of activities that they can do with their parents while their parents are still able to. The second objective looked at supporting the parents themselves, giving them the confidence to talk to their children, to include their children, to make sure that their children are informed along the way. And then the third was supporting staff, so healthcare professionals and social care professionals, around giving them the confidence to talk to their patients about supporting their own children. So we had a whole fantastic team that worked with us. We had palliative care nurses, palliative social workers, clinical psychologists, family therapists, bereavement counsellors and pre-bereavement counsellors. And of course, the patients and families and their children as well. They wanted to become involved, which was incredibly valuable. So we worked alongside all of these, and so we went away and we created all the tools, and then we would come back and they would review it and we would amend it and we would edit until we were the end product we were all happy with. So the pilot phase, unfortunately, it was during the pandemic, so we couldn't do it as wide and as extensive as we wanted to. But we wanted to make sure that we distributed around the UK. So we got rural areas and urban areas. We wanted to pilot at different sites. So hospital settings, hospice, kind of more community centres, that sort of setting,
charity settings and those kind of stuff. And then we had a whole team of people who went out, and then they were like the sort of the intervention provided by the professionals, a whole different type of professionals that used it. And that was quite interesting to see what different type of people and expertise use them. So there was the feedback that we got back was brilliant. So this is feedback, just snippets from healthcare professionals. They really enjoyed it. It really allowed them to start conversations with their patients. It made it less frightening, because if you have something, you can kind of both go, oh, what's this? It's sort of, you're focused on something, then all the words and all the questions that the patients will often ask, they found it very comprehensive, so all the things were answered. What was really nice is when they spoke about if they were family therapists and they were working with the children as well, to give us feedback on how the children received it and how their eyes lit up, and they just immediately drawn to cuddling Pip. And so that was brilliant. And then we got feedback from the families themselves. Overwhelmingly, a lot of stuff was all around supporting separation anxiety for the children. And they sent us little photos of where Pip was and what Pip did in the house. And you can see, I think they're having breakfast there and a little go on the chair at the bottom. And they liked the idea that it wasn't a teddy bear, it was something a little bit, so like the 10-year-olds still felt like they could connect with it. And then the bottom feedback is from a parent who just thought it incorporated everything their kids asked and wanted to do. It was all there for them. So since then, it has been released into the UK, and it's regularly used now as a tool and an intervention throughout the whole of NHS. Different health care trusts, they buy all the kits in and then they distribute amongst their palliative care teams. We have hospices, so they buy them in there. Different cancer charities have them. And now, brilliantly, loads of schools are buying them in for their bereavement counsellors or their counsellors that they have within the schools. And then I'm going to just briefly talk about what happened was that, again, in the midst of the pandemic, we got some more funding because we wanted to be able to translate the physical PIP kit into something that was digital, because for two reasons, really. First one being that it was free for everybody to access, so you didn't have to have the money to get to buy the kits. Plus, you could just live anywhere and just access support immediately. The second thing was about navigation. So a lot of the palliative care workers, nurses within the hospitals, they gave feedback to say that some of the families that would really benefit from having PIP kit, they didn't engage with it because the parents were still in denial of what was happening to them. So the palliative care nurses thought that the coping skills, the activities, lots of stuff would really, really be brilliant for this family, but the parents just didn't get past the tool that said death, dying and grief. So they basically said anything that said death, dying and grief on it would be a massive barrier to a parent using the kit with their family, even though it's only one tool that has those words on it. So we went away and we took on that piece of that feedback, and so in the digital version everything's there, but the bits about that are a bit more challenging for parents who are not ready to accept it. So the death, dying and grief and the end of life and all of those bits are squirreled away. And so it means that the patient can navigate at their own pace. And when they do accept it, if they do, they can find those pages that look more in depth about those more sensitive subject areas for them. And then yesterday I just clicked a button and it's all in Portuguese now. So it's got, it will arrive at PIP's kit in English, and then there's a little button on the top right-hand corner, and you just translated it into Portuguese. And that's it from me. Oh no, sorry, this is a final bit. This is just gives you a show of what the digital version is. Obviously, this bit's in English.
Okay, so I hope that gave you a good background in PIP, and I'll be sticking around. So if you've got any questions, please ask. Thank you very much, Caroline. That was great. Thank you very much. So Lily, whenever you are ready. Oh, disculpa, Liliana, puedes partir ya. Ok, então a minha parte tem mais a ver com as sugestões de utilização. Vocês já ouviram a Caroline falar. Eu sou uma felizarda, pude utilizar o kit em primeira mão e achei super giro. Vou tentar fazer isto assim um bocadinho mais light. E o que eu vou fazer é apresentar um bocadinho daquilo que o kit tem, que vocês depois vão poder ver nos kits que vocês têm também, mas depois trazer um bocadinho uma sugestão de apresentação, que é na realidade um caso clínico que eu utilizei. Então, os objetivos são apresentar os materiais e explorar potenciais formas de utilização na prática clínica. E quem é que é o PIP? O PIP é, como é descrito no site e no material, uma criatura amigável que gosta de ouvir os medos e as preocupações das crianças e ajudá-las a lidar com eles. É divertido e adora brincar e pronto, nasceu em Inglaterra, mas já tem múltiplas nacionalidades e uma delas, felizmente, é a nossa. É pensado e elaborado pelo Fruitfly Collective, vocês já ouviram Caroline falar sobre isto, e foi traduzido e adaptado para a nossa realidade, porque as realidades não são totalmente sobreponíveis. Por exemplo, nós não temos hospices, que existem aqui em Inglaterra, e portanto nós tivemos que fazer uma certa adaptação. Foi desenhado para apoiar crianças entre os 5 e os 10 anos, que, como já falámos, têm um pai, uma mãe ou uma pessoa significativa a quem foi diagnosticada uma doença terminal, e tem ferramentas adequadas à idade da criança, que permitem facilitar a comunicação e a coesão familiar e também a expressão dos sentimentos. Ajuda a criança a utilizar mecanismos de coping, mas também muito, muito importante, a colecionar memórias que a vão ajudar no futuro no seu processo de luto. E providencia informação acerca da morte, do luto e do cancro. Então é para quem? Para as crianças entre os 5 e os 10 anos. Atenção, crianças mais pequenas precisam de mais ajuda dos adultos e podem não compreender na íntegra algumas das partes. Portanto, isto é tudo um bocadinho plástico e é tudo um bocadinho... Nós temos o kit principal e depois montamos um kit muito desenhado para a família e para a criança com quem estamos a trabalhar. E é também para os profissionais de saúde, porque serve para orientar conversas difíceis com as famílias. Pode ser usado em hospitais e unidades de cuidados paliativos, em escolas, em espaços terapêuticos e em casa. E quando é que pode ser usado? Em qualquer altura depois do diagnóstico de uma doença incurável, independentemente do tempo prognosticado. Porque o objetivo é essencialmente ensinar às crianças novas estratégias de coping que podem ser usadas de imediato e que podem ser também quase que um roleplay daquilo que elas poderão ter que utilizar no futuro quando perderem essa pessoa. E algumas dessas estratégias podem também ser usadas noutras fases da doença. Portanto, vocês que trabalham com doentes com cancro vão ver que muitos dos cartões, muitas das atividades podem ser usadas até mesmo no diagnóstico. Então o que é que contém? Tem um boneco do PIP, um grande e um pequeno, tem atividades e informação apropriada à idade das crianças que visam ajudar a família a comunicar, criar memórias, expressar emoções e compreender o cancro, a morte, o morrer e o processo de luto. Vem dentro deste saco super giro que vocês podem ver aí, o que faz com que a criança possa transportá-lo para onde quiser. Portanto, tem cartões de informação, nomeadamente estes que são o que é o cancro, o que significam estas palavras, que é uma descrição de cada palavra e depois o cancro é, e depois adequado à idade da criança, o que ajuda os pais imenso a fazer estas explicações. E tem então este material aqui que é um bocadinho mais difícil de usar às vezes, que tem mais resistência, que é sobre a morte, o morrer e o sofrimento. Tem depois cartões de ajuda sobre medos e preocupações, sobre criar memórias, sobre sentimentos e sobre unidades de cuidados paliativos e hospitais. E tem uns livrinhos, tem as viagens do PIP, que é um livrinho que mostra o PIP a ir ao hospital, e é super ilustrado, é muito, muito giro, e ajuda as crianças a perceberem essa viagem. Utiliza-se muito para preparar as visitas ao hospital ou às unidades de cuidados paliativos, porque é muito ilustrado e dá para elas se prepararem para aquilo que vão encontrar. Tem o kit do PIP, que é o livro dos adultos, e normalmente esta é a primeira ferramenta que eu uso
porque tem o racional, porque é que temos que falar sobre isto, porque é que é importante falar sobre o que é que se está a passar e não dizer, sei lá, como uma família que eu tive ontem, a mãe tem uma hérnia e está com muitas dores, quando na realidade o que ela está é a morrer de um tumor metastizado. E tem este livrinho aqui, que é o meu nome é Pip, estou aqui para te ajudar, e é um bocadinho dar permissão às crianças para tirarem o Pip, ou para o agarrarem, ou portanto, para expressarem os seus sentimentos, um bocadinho quase como um guia para como é que eles podem cuidar do Pip. E depois tem uma data de atividades, tem a caixa dos gritos e dos berros, a bandeira e o lema da família, o horário diário, a caixa da fúria e da zanga, o onde é que dói, as sugestões para atividades que as crianças podem ajudar em casa, a caixa das preocupações, a carta da mãe, para a mãe e para o pai, a corrente das pessoas em papel, e todos estes podem ser usados de diversas formas. É impossível neste bocadinho que nós estamos aqui falar-vos sobre cada um e sobre a multiplicidade de coisas que podemos fazer, mas eu tenho a certeza que todos vocês têm ferramentas se calhar semelhantes e que vão pôr a vossa imaginação a funcionar e vão conseguir utilizar isto nas mais diversas situações. Então, a versão portuguesa, como a Cândida disse no início, foi traduzida e adaptada por 4 grupos de trabalho da APCP, nomeadamente o Grupo de Participação Internacional, o Grupo de Apoio à Pediatria, o Grupo de Apoio no Luto e o Grupo de Comunicação, e foi gentilmente revisto pela doutora Ana Santos, que é uma expert em luto e apoio do luto para crianças. E pronto, foi patrocinado pela Angelini, que foi aquilo que nos permitiu, na realidade, estar aqui, mas acima de tudo fazer com que estes kits possam chegar a vocês e com que estas famílias possam utilizar estes kits. Então, que vantagens é que este kit tem em relação aos outros materiais que nós temos? Permite uma exploração independente pelas famílias, embora a nossa ideia é que deve ter sempre uma orientação de profissionais de saúde, mas permite dizer, ok, vamos sentar-nos aqui, vamos selecionar atividades que são adequadas ao que estamos a discutir e às necessidades da família, vamos pôr estas atividades num saco e vocês podem levar isto para casa e podem trabalhar com as vossas crianças e elas podem ficar com isto. Portanto, eles não precisam de ter um profissional de saúde em casa para poderem usar os materiais. Apoio em conversas difíceis. É muito difícil às vezes começar uma conversa e se tivermos um fio condutor, se tivermos umas imagens, é muito mais fácil. Eu uso muito as coisas da Fruit Fly Collective. Uso muito um vídeo que vocês podem ver no site da Fruit Fly Collective que se chama Talking to Children About Cancer. É uma animação, eles têm também um livro e esse é muitas vezes o meu ponto de partida. Aqui, quando estamos a usar o kit, o meu ponto de partida é aquele livro para os pais que me ajuda um bocadinho, ok, estou aqui, agora qual é o passo a seguir, quais é que são os pontos que eu não posso perder. É adaptável a múltiplos contextos, como nós já vimos, é transportável, é parent-led, portanto cada pai ou mãe pode fazer a sua utilização como achar melhor, e tem estratégias de coping que podem ser postas em prática de imediato, portanto, ainda que muitas pessoas às vezes estejam em negação, ou que não queiram falar imediatamente sobre a morte e sobre morrer, ou que não queiram dizer qual é o prognóstico, mas as estratégias de coping podem ser utilizadas, as crianças vão aprendendo como encontrar um lugar seguro, como lidar com os seus sentimentos, e depois tudo isso é aplicável mais à frente, mas pode ser começado a trabalhar muito antes, mesmo que os pais ainda não estejam preparados para lhes dar esta notícia menos boa. Pronto, e agora aquilo que eu vou tentar fazer é apresentar-vos um bocadinho do kit na prática clínica e daquilo que eu fiz com uma família. Isto não é de todo uma prescrição, não pretende ser uma diretiva de utilização, foi só uma das formas que eu usei. Achei que seria mais fácil falar-vos dos materiais que estão lá dentro, assim, desta forma. Portanto, por onde é que começamos? Começamos sempre por onde for mais útil para a criança e para a família com quem estamos a trabalhar. Dou-vos um exemplo, esta família de ontem, em que a mãe
só disse aos filhos que têm uma hérnia, eu vou ter que começar muito mais atrás, eu vou ter que começar a falar sobre o que é o cancro, o que é que a mãe tem, não sei o quê, começar ali muito mais no início. Uma família que as crianças já estão alerta para o diagnóstico, já sabem que as coisas não estão a correr bem, ou já sabem que já houve vários tratamentos e que podem ou não podem correr bem, então trabalhamos numa outra fase. Também trabalhamos de acordo com as crianças que temos à frente, como é óbvio, e há crianças que nos dão mais margem de manobra e há crianças que vão estar um bocadinho mais fechadas e com quem temos que usar outras estratégias que nos permitam depois utilizar os materiais. Então, isto é mais ou menos o meu esquema mental quando trabalho com uma família e uso o PIP. Portanto, eu uso o livro dos adultos, depois falamos muito de estratégias de coping para as crianças, usamos atividades para a família para proporcionar momentos de comunicação e para abrir ali um bocadinho o diálogo, para promover a unidade familiar. Depois faço todo o ensino aos pais de como é que vão explicar este kit às crianças, o que é que lhes vão dizer, como é que podem dizer que elas o podem utilizar, e depois navegamos um bocadinho à velocidade da criança e da família. Um exemplo prático. Vou-vos falar da Abby. A Abby era uma doente de 38 anos, com um diagnóstico de cancro do esófago com metástases ósseas e retroperitoneais, que foi referida para o nosso serviço essencialmente para controle de sintomas, portanto, dor, náuseas e ansiedade. Para além do controle de sintomas, não é? Que não estamos aqui para falar disso, toda a gente em cuidados paliativos faz muito a abordagem holística, e eu também fiz essa abordagem com a Abby, portanto pedi-lhe, fala-me um bocadinho da tua família. Portanto, a Abby é casada com o Dixon era a pessoa que estava a suportar a família, a Abby não conseguia trabalhar nesse momento, e a ansiedade vinha muito da pressão que o emprego lhe estava a pôr e de lhe estarem a cortar o salário e os benefícios que ela podia ter. E tinha duas filhas, a Ruby, com 7 anos, e a May, com 10 anos. As filhas sabiam que ela tinha tido cancro, mas não sabiam que ela tinha recidido, e a Abby não queria preocupá-las. Portanto, não queria de todo dizer que havia uma recidiva, não queria de todo abordar o assunto, não queria falar sobre isso. Na primeira consulta, o que é que nós fizemos? Trabalhámos o controle de sintomas, como é óbvio, e explorámos porque é que é importante ser honesto com as crianças, porque é que temos que dizer às crianças, em vez de tentar protegê-las e metê-las numa redoma e dizer que está tudo bem, porque é que é importante que elas percebam que fazem parte da família, porque é que é importante usarmos uma linguagem apropriada para lhes comunicar aquilo que se está a passar. Mas a Abby e o Dixon não estavam preparados para partilhar as notícias da recidiva com os filhos de todo. Isto tinha sido uma coisa muito recente, tinha sido, penso que há 2 dias, quando eu os vi pela primeira vez. Outra coisa que é relevante é a altura em que isto acontece. Isto acontece no fim de novembro, e a única coisa que a Abby queria era que as filhas tivessem um Natal normal, sem saberem o que é que se estava a passar. Portanto, eu comecei, como vos disse, pelo livro dos adultos. E o livro dos adultos vai responder às questões que os pais inevitavelmente vão ter. O que é que eu digo, como é que eu digo, onde é que digo. E encoraja muito os pais a incluírem a criança neste processo. Ainda é muito cultural proteger as crianças, deixá-las de fora, dizer que está tudo bem, mas sabemos por vários estudos e sabemos na prática clínica que isto muitas vezes é pior para as crianças do que estarem envolvidas e traz consequências graves para o seu futuro. Então, porquê é que eu usei o livro dos adultos? Porque tem, como vocês veem aí, o índice, que me deu imensas pistas e que lhes permitiu também verem, ok, isto não é só esta enfermeira que está a falar aqui, há alguém que já pensou sobre isto, há pessoas que pensaram sobre isto e isto não é uma opinião isolada. Então, começámos por falar porque é que é bom ser honesto com as crianças, mas eles continuavam irredutíveis na posição de não falar com as filhas. Nós falámos só no primeiro ponto, porque é que é bom ser honesto com as crianças. Não entramos no que é que as crianças entendem sobre a morte e o morrer, não entramos sobre nada disso. Usámos, portanto, o que é bom, porque é que é bom ser honesto com as crianças, depois usámos as perguntas que as crianças podiam fazer na conversa inicial. E então aí foi mesmo, não, de todo não estamos preparados para responder a isso. Ok, portanto eu dei-lhes
os materiais, eles levaram este material para casa, dei-lhes os outros recursos e eles voltaram 2 semanas depois numa posição pior. Numa posição pior porque o estado da Abby agravou, ela estava internada, teve que ter uma laparotomia exploradora, teve imensas complicações e a Ruby e a mãe estavam a começar a apresentar alterações do comportamento. A Abby não queria falar abertamente com as crianças, mas o Dixon sentia que as crianças precisavam de mais respostas e que não saberem não estava a ajudar em nada a dinâmica delas. Qual é que é a outra parte relevante? É que a Abby estava no hospital, ela não falava praticamente com as filhas porque não queria que elas a vissem assim, mas o Dixon tinha que ir para casa todos os dias e estava a ser bombardeado com perguntas e com mudanças de comportamento. Portanto, a Ruby de 7 anos estava a ter ansiedade, chorava muito mesmo durante as aulas. Elas estudam num colégio católico, as professoras tinham que a tirar da aula, tinham que a trazer para a igreja, que era o sítio seguro que eles tinham. O psicólogo da escola tinha que vir, tinha que falar com ela, era muito, muito difícil de a acalmar e ela não queria estar ali, pronto. Expressou várias vezes preocupação com a mãe e com as suas idas mais frequentes ao médico e tinha muita dificuldade em dormir, quer em adormecer, quer porque tinha pesadelos. Ora, nós que trabalhamos aqui conseguimos perceber facilmente, trabalhando nesta área, que isto é indicativo de que a criança, por um lado, está-se a perceber das alterações que estão a acontecer na dinâmica familiar. A Abby estava, nas 2 semanas que antecederam a cirurgia, estava a vir ao hospital a cada dia, ou dia sim, dia não, para fazer ou análises, ou para fazer reposição de iões, ou para ter uma imagem que era necessário fazer, uma ressonância ou um taco ou não sei o quê, e elas aperceberam-se disto tudo, como é óbvio, não é? E o pensamento começou a imaginar. E quando o pensamento das crianças começa a imaginar e a voar por coisas negativas, elas conseguem perceber-se do que está a passar, mas não conseguem perceber o que é a realidade ou o que é o que eles estão a construir na cabeça deles. A dificuldade em dormir era, primeiro, porque a Abby não estava, porque nunca sabiam quando é que ela ia estar ou quando é que não ia estar, porque muitas vezes a Abby tinha que ir para o hospital e quando voltava as meninas já estavam a dormir e tinha muitos pesadelos. E pesadelos com o quê? Pesadelos em que acordava porque a mãe não estava, em que acordava e referia que estava sozinha, numa floresta sozinha, e vinha um lobo e não estava ninguém e ela não conseguia chamar ninguém. A mãe tinha 10 anos e era uma história um bocadinho diferente. Ficava muito reservada, ficava no quarto horas a fio, estava muito zangada, muito, muito reativa, não queria brincar com a Ruby. Na escola também não queria brincar com os meninos. O Dixon tentava que ela falasse, mas ela não queria falar. Ficava ali no seu cantinho, quietinha. Portanto, 2 reações totalmente diferentes. Mas a Abby é inflexível. Ela não quer contar às crianças antes do Natal. O Dixon precisa de estratégias para ajudar as crianças em casa e na escola. Como é que nós vamos gerir isto? Como é que vamos fazer com que eles cheguem a um meio termo? Então, depois de muita conversa, depois de muita discussão, decidimos que íamos fazer um meio termo. E o meio termo era dar materiais às crianças que lhes permitissem lidar com alguns dos sentimentos e emoções que estavam a sentir, mas não falar ainda sobre onde é que a Abby estava. E isto foi o compromisso possível com esta família. E muitas vezes o que acontece é, ok, aquilo que eu acho que é o correto é falar com os filhos, aquilo que eu acho que é o correto é abrir a notícia assim que se sabe, mas eu não sei as dinâmicas daquela família, eu não sei as particularidades daquelas crianças, portanto eu posso aconselhar os pais, mas isto é muito parent-led, portanto é aquilo que os pais acharem que é o mais apropriado para as famílias. Eu, pessoalmente, não trabalho diretamente com crianças, porque eu estou a trabalhar numa unidade de adultos, portanto, o meu papel é muito fazer este coaching dos pais para irem e usarem os materiais, fazer o roleplay das conversas e apoiá-los um bocadinho nestes processos de decisão. Então, a estratégia de coping para as crianças, nós usamos cartões e atividades. E o objetivo era, como nós já estivemos a ver, trabalhar as estratégias de coping práticas que podiam ser usadas depois no futuro e que também podiam ajudá-las de alguma forma a sentirem-se um bocadinho mais calmas e mais em controle na situação em que estavam a passar. Um dos cartões escolhidos foi o Tenho Medo, não é? Tenho medo. E o que é que estes cartões nos trazem e qual é que é a maravilha destes cartões? É que eu posso pôr um conjunto de cartões, dar à criança para ela escolher,
e principalmente nas mais velhinhas, se calhar dos 5 até aos 7, eles talvez ainda não leiam muito bem, mas principalmente nas mais velhinhas, elas podem voltar a recorrer ao cartão quando quiserem. Portanto, podem levar os cartões para a escola e de repente, ok, eu estou com medo. Dentro do meu saco do PIP há um cartão que me diz como é que eu posso lidar com isto. E quais é que são as estratégias? Falar com o PIP ou com alguém que confies sobre o que estás a sentir e a pensar, tentar formas de respiração diferentes e escrever notas para ti próprio sobre ter medo. Portanto, este foi o primeiro dos cartões que nós escolhemos. O segundo foi para a meia, não tenho vontade de falar. E as estratégias são pedir aos adultos para cuidarem, que cuidam de ti, para ajudarem as pessoas a compreender que hoje não te apetece falar, dizer às pessoas não me apetece falar sobre isso agora, arranjar um local tranquilo para estar com o PIP, ou fazer uma atividade tranquila, como por exemplo sentar-se na caverna, ouvir uma música, ler um livro. E uma nota importante é, às vezes os adultos podem perguntar-te como te sentes, mas se tu não queres falar sobre isso, não há problema. Depois escolhemos o sinto-me confuso, porque quer dizer, estas miúdas estão ali em casa a ver a mãe vir para o hospital várias vezes de ambulância, agora teve uma cirurgia, agora já está internada há não sei quanto tempo, o que é que se passa, o que é que não se passa. E portanto o sinto-me confuso foi o outro cartão que escolhemos. E tem mais uma vez estratégias, portanto anota o que te causa confusão, se te sentes confuso sobre o que acontece em cada dia, utiliza o calendário ou o diário das atividades, escreve perguntas sobre o que precisas de perguntar a um adulto e depois podem também falar sobre o PIP, sobre as coisas que não querem falar, desculpem, com as quais não te sentes confuso, como o amor que sentes pelos teus pais. Depois escolhemos o sinto-me rabugento, porque a mãe não era bem uma zanga. Ela só não queria falar e ficava muito chateada quando a Ruby tentava ir brincar com ela e ficava muito chateada na escola quando alguém tentava dizer-lhe alguma coisa. Aqui nós usamos a palavra grumpy, era assim um bocado... Nunca estava bem disposta, nunca queria fazer nada, nunca estava positivo. E então aqui as estratégias eram ouvir música ou ver um filme e utilizar depois os cartões de manter a calma, ficar sozinho, atirar o PIP para o outro lado da sala, e isto é uma das coisas que se diz naquele livro do PIP, que é, podes atirar o PIP, está tudo bem, mas também o podes acarinhar. Portanto, o PIP não se importa muito como é que tu faças isso, ele está ali para te ajudar a expressar as tuas emoções. E depois falar com um adulto sobre o motivo, não é? Depois escolhemos o não consigo dormir, porque a Ruby não estava a dormir e tem a ver com estratégias que nós já sabemos, criar uma rotina, elaborar listas de atividades relaxantes, experimentar a respiração abdominal, fazer um intervalo nas preocupações ou pô-las de lado durante um bocado. Aqui também podíamos usar a caixa das preocupações, ouvir uma música ou o som da chuva. O que é que isto ajuda também? Ajuda os pais, quando estão a tentar dar estratégias aos filhos para terem uma linha orientadora, mas mais uma vez realça a importância de que a própria criança, quando sente que não consegue, tem a autonomia e tem independência para ir buscar o cartão e está lá. Está lá as estratégias que ela pode usar. Usamos a caixa dos gritos e dos berros, que é uma caixa parecida com a caixa das preocupações, portanto, pegamos numa caixa, pode-se utilizar isto até como uma atividade para a família, diz aqui uma caixa de cereais vazia, pode ser uma caixa de sapatos, precisamos de um tubo de cartão e uma tesoura, uma fita e uma cola. Basicamente usamos isto para fazer uma caixa assustadora, como nós costumamos dizer, quase uma caixa de monstros, e depois usamos pedaços de papel amachucado, que depois se podem atirar lá para dentro, e depois a ideia é a criança enche os pulmões de ar e grita lá para dentro da caixa através do tubo. E podem decorar a caixa e mantê-la, e é mais uma vez uma estratégia para lidar com frustração, com as coisas que não conseguem perceber, com todas as emoções menos positivas que possam estar a sentir naquela altura. Ok, uma semana depois, a Abby continua no hospital. Progrediu na terceira linha de quimioterapia. Tem metástases cerebrais. Está confusa, está adormecida. Os tempos de resposta estão aumentados. Nós tentamos falar com ela e ela fica imenso tempo a olhar para o ar até nos dar uma resposta. Não tem perspectiva de alta nas próximas semanas. Ficou mais dependente, quase não consegue sair da cama, quase não se consegue mobilizar. E a situação não está
podem imaginar, fantástica. O Dixon está super assustado, sem perceber o que é que se passa, sem perceber o que é que pode esperar disto. A mãe da Abby sempre muito, muito focada nas miúdas e em como pode ajudar a May e a Ruby, a sentir-se dividida porque queria vir e visitar a Abby, mas ao mesmo tempo tinha que tomar conta das meninas, e a Abby numa posição um bocadinho mais vulnerável, em que muitas vezes ou estava a dormir e não conseguíamos falar com ela, ou quando estava acordada, ou não se lembrava da conversa que tínhamos tido, ou estava mesmo muito confusa. E se tentássemos insistir muito em algum dos tópicos ou revisitá-lo várias vezes, ela começava a ficar agitada. Apesar disso, quando era possível ter um tempinho de estar mais alerta, ela continuava a dizer que não queria falar com os filhos. Queria sentir-se melhor antes de o fazer, mas nós sabíamos que ela não ia ficar melhor. Será que isto era uma expectativa realista? E depois aqui entra um bocadinho aquela parte do quanto é que vamos tirar a expectativa realista aos doentes, quanto é que lhe vamos tirar a sua esperança de que vão melhorar e como é que vamos trabalhar isto. O Dixon percebeu que as coisas não estavam bem, sentámos-nos com ele, tivemos uma conversa muito longa e dissemos, Dixon, as coisas não vão melhorar, isto é provavelmente o melhor que a Abby vai estar nas próximas semanas, como é que vamos fazer isto? E ele disse que não consigo aguentar mais esta situação em casa, não consigo estar a vir todos os dias para o hospital e a mentir às meninas, não consigo aguentar isto mais só para mim, e acho que não é justo porque elas estão a começar a fazer muitas perguntas. Quando é que a mãe vem para casa? A mãe vai morrer? Tu vais ver a mamãe? Porque é que nós não podemos ir ver a mamãe contigo? E portanto aquilo que nós decidimos foi avançar um bocadinho mais neste processo que estávamos a fazer. As crianças querem visitar a mãe no hospital, mas a Abby não quer que elas a vejam assim, não quer que esta seja uma memória que elas guardem. Então o que é que fizemos aqui? O terceiro passo foi fazer atividades em família, usámos a caixa das preocupações, usámos criar uma história da família, a bandeira e o lema da família e a árvore da família, para criar oportunidades para o diálogo e para partilhar sentimentos sem pressão. Portanto, o Dixon tinha quase um trabalho de casa que era ir para casa e sentar-se numa mesa, num chão, e promover estas conversas, promover estes tempos em família que estavam altamente destruídos porque ele passava provavelmente 16 horas do dia com a Abby, a segurar-lhe a mão e a tentar apoiá-la, mas decidimos que ele ia focar-se um bocadinho mais nas meninas e iam trocar. A mãe da Abby vinha e ficava com ela e ele ia fazer este trabalho em casa. E a ideia era também aproximar e dar senso de unidade à família. Portanto, usámos a caixa das preocupações, que mais uma vez, aqui é um modelo, mas pode ser uma outra caixa qualquer. Tem uma descrição da atividade e basicamente consiste em fazer uma caixa e depois escrever as preocupações e metê-las lá dentro. A ideia é de que, como diz aí, por vezes colocar a preocupação dentro de uma caixa permite esquecer um bocadinho, o peso é quase como, ok, eu escrevi num papel, eu já partilhei, ainda que não fosse numa forma verbal, e portanto as coisas ficam um bocadinho mais fáceis de lidar com elas, mais fáceis de suportar. Verem a caixa também as lembra de, ok, deixa-me pensar que preocupações é que eu tenho hoje e vou lá pô-las. No caso do Dixon, nós concordámos que ele ia usar esta caixa com o acordo das meninas, se fosse essa a ideia, e elas iam pôr as preocupações lá dentro, iam escrever as preocupações, e eles iam definir um período de tempo, e ele ia abrir essa caixa e ver as preocupações, e falar com elas sobre cada uma das preocupações, e perceber se, depois de escreverem aquela preocupação e de a meterem na caixa, se a preocupação estava mais pequenina, se estava maior, se estava igual, se tinha voltado. Usámos a bandeira e o lema da família, que era um bocadinho criar um mote e uma bandeira que pode ser desenhada nesse papel ou noutro papel qualquer, em tecido, podiam colar botões, podiam colar purpurinas, podiam fazer essas coisas todas, e a ideia era criarem depois um lema de família que é muito personificar a união.
o lema do PIP, como vocês podem ver, é ser corajoso, peludo e bondoso. Ok, quarta consulta. A Abby está há mais de um mês no hospital. Estamos a poucos dias do Natal. O estado de saúde não lhe permite receber mais tratamentos, está confusa, cansada, sonolenta, muito raramente consegue estar mais do que 2, 3 minutos acordada, adormece durante as nossas conversas, os seus tempos de resposta estão ainda mais aumentados e começa a surgir esta ideia de se calhar vamos transferir para um hospice. Provavelmente muitos de vocês sabem, desculpem-me se sabem, mas eu vou só referir o que é um hospice aqui. Aqui um hospice é um sítio próprio, uma unidade, como se fosse uma unidade de cuidados paliativos, mas fora dos hospitais. São cuidados especializados para estas pessoas com doenças avançadas, são especializados em controle de sintomas, fazem muito apoio às famílias e aquilo que nós começámos a achar foi a Ruby e a May precisam de alguém que as ajudem e elas, mesmo que conseguissem vir ao hospital, seria durante o fim de semana, onde a psicóloga não estava disponível, onde eu também não iria estar. Portanto, o hospice também era o quê? Era mais perto de casa, portanto permitiu ao Dixon ir e vir, passar mais tempo com as meninas e pronto. E a Abby finalmente aceita que a Ruby e a May venham vê-la ao hospital. O contacto tinha sido só via telefone. Quando digo telefone, é mesmo telefone, não é videochamada. E era muito esporádico, muitas vezes, a maior parte dos dias, talvez uma vez de 3 em 3 dias, eu diria, e sempre muito curto, porque a Abby não conseguia estar focada o suficiente e porque ela não queria que as crianças a vissem assim. Agora deixa-nos com, ok, o que é que vamos fazer? A Ruby tem 10 anos, tem 7 anos, não quer ir para a escola. A festa de anos dela era no dia a seguir ao Natal. Já começou a ver o psicólogo da escola e queria ir visitar a Abby todos os dias. Todos os dias ela perguntava ao Dixon: é hoje que eu posso ir ver a mamãe? É hoje que me vais levar a ver a mamãe? Eu tenho tantas saudades dela. A May tem 10 anos e expressa os seus sentimentos através das caixas que nós fomos usando. Identificou uma amiga com quem pode falar e usou o cartão para um amigo que também está nas atividades e usou esse cartão para explicar à amiga como é que ela a podia ajudar, mas não gosta de visitar a mãe no hospital, não quer visitar a mãe no hospital. Então o que é que nós tivemos que dizer ao Dixon? Ok, vais ter que ir para casa e vais ter que explicar às crianças o que é que se está a passar. Vais ter que explicar efetivamente qual é a situação, dar-lhes a oportunidade de vir ou de não vir ao hospital, mas abrir um bocadinho mais o jogo do que aquilo que abrimos até agora e explicar que os doutores fizeram tudo o que puderam, a equipa de saúde fez tudo aquilo que estava dentro das suas possibilidades. Infelizmente, a doença está a piorar e é muito provável que a mãe não vai estar muito mais tempo com elas. Portanto, era um bocadinho contar, decidir quem vai contar, o quê, quando e onde, e ensaiar o que dizer e fazer um roleplay. Decidimos que o Dixon não queria contar em casa, porque não queria que as crianças associassem isso a casa ou o sítio onde dissesse a essa má notícia. Ele definiu quando e definiu o que é que queria contar. E depois ensaiámos, fizemos um bocadinho um roleplay para o ajudar a pôr as ideias mais no sítio e para o ajudar a treinar isso. Existem também alguns recursos na Fruitfly Collective que se podem usar com quase que sugestões de respostas para estas questões mais complexas. E o Dixon sentiu que estava preparado para ir para casa e falar com as meninas e decidiu que ia contar ao mesmo tempo às duas. E que ia ser provavelmente num parque ou num sítio onde não tivessem interrupções, porque a casa deles, culturalmente, a família estava sempre presente, ou estava sempre alguém a aparecer, a perguntar se queriam alguma coisa, e portanto esse não era o espaço também onde ele queria contar. E com honestidade, não com brutalidade, mas com honestidade, sem aquilo que nós chamamos o sugarcoating. Vamos manter-nos factuais, com linguagem apropriada às crianças, e ele foi buscar aquele cartão das palavras também para lhes explicar o que é quimioterapia, o que é o cancro, o que é não poder ter mais tratamentos. E foi assim que fizemos este quase que ensaio.
e por fases. Como é que é por fases? Ele não podia chegar e de repente dizer, olha, isto vai correr muito mal e a mamãe vai morrer. Então a ideia foi, um dia ele chegou e disse, os doutores estiveram a falar comigo, e a mamãe não parece estar a melhorar. Eles estão a fazer o melhor que conseguem, estão a usar todos os medicamentos que conseguem para pôr a mamãe melhor, mas não está a correr bem. Dar-lhes espaço para assumirem um bocadinho isso e também para fazerem perguntas. E 2 dias depois ele foi então e conversou com elas e disse que os doutores tinham voltado a falar com ele tinha-se sentado com eles e tinham dito que, infelizmente, a mãe não ia melhorar. E que não havia nada que eles pudessem fazer e que, portanto, o tempo que ela estaria com elas seria muito limitado. Depois usámos também aqui as perguntas a fazer às crianças após a conversa inicial para ajudar o Dixon. Ele estava muito, muito perdido neste processo e então fomos também usar este recurso que é do livro dos adultos para falar sobre algumas perguntas que ele podia pôr às crianças que lhes permitissem abrir-se um bocadinho mais. Como te estás a sentir? Há alguma coisa que te esteja a preocupar agora, que falámos sobre isto, sobre a qual possamos conversar? O que gostarias de saber agora? Como pensas que me estou a sentir? Como te sentes em relação ao que te disse? Como podemos cuidar um do outro? E consegues explicar ao Pipo aquilo que acabei de dizer. E se lhe fosse explicar, o que é que lhe dirias? E o que é que isto permitiu ao Dixon? Ao usar esta estratégia, permitiu-lhe perceber se as crianças tinham realmente assimilado a informação que ele lhes estava a dar ou se na realidade não o tinham feito. Portanto, ele foi explicar os materiais às crianças. Nesta altura demos um PIP e um mini PIP, um grande e um pequeno. Na realidade, com o Dixon, nós utilizámos dois grandes e um pequeno. Portanto, cada uma das meninas tinha um grande e depois a Abby ficou com um dos pequenos. E usámos o Como Cuidar do PIP, que é, como já dissemos, uma permissão para expressar sentimentos positivos e menos positivos e enumera estratégias também para lidar com os sentimentos, no sentido que o PIP diz, quando estou triste, aquilo que eu faço é, e através de uma história dá-lhes mecanismos de coping. Por exemplo, o PIP não se importa que sussurres ou que grites com ele. É uma das páginas do livro e é um bocadinho a permissão para, ok, não tens que estar sempre contido e feliz, podes só sussurrar, mas se quiseres gritar, se isto estiver a ser muito difícil, se tu precisares de exprimir-te dessa maneira, o PIP está lá para ti. Escolhemos alguns cartões, como por exemplo, quem é que vai cuidar de mim, não é? Que é uma das questões que costumam pôr mais, que é, ok, a mãe não vai estar, então quem é que vai cuidar de mim? Ou ela vai estar mais tempo no hospital, ou tu vais estar mais tempo com a mamã. E portanto, a ideia é falar com os adultos e depois usar uma outra estratégia, um outro recurso, desculpem, que se chama a minha corrente de pessoas de papel e que pode ser usado de duas maneiras. Pode ser usado para identificar, portanto, a criança desenha-se no meio e depois aquilo é uma corrente de papel daquelas que nós fazíamos quando éramos mais pequenos com uma tesoura, com as mãozinhas todas dadas. A criança desenha-se no meio e depois, a partir daí, desenha os que estão mais, vai pondo, e por aquilo que ela faz, nós vamos perceber quem é que são as pessoas que ela identifica como estando mais próximo dela e quais é que são as mais distantes. E isso permite depois ao adulto cuidador traçar estratégias sobre quem é que vai pedir para fazer o quê. Também pode ser usada, não usando este cartão, mas esta corrente também pode ser usada para explicar às crianças quem são os profissionais de saúde que estão envolvidos no cuidado da mãe ou do pai. Portanto, pode-se fazer essa corrente e dizer a enfermeira, o psicólogo, o médico, o assistente social, o farmacêutico, e depois falar sobre cada uma dessas pessoas. O sinto-me zangado, pronto, e algumas das estratégias são rasgar uma folha, encostar uma almofada à cara e gritar, atirar o pipo para o outro lado da sala, fazer a caixa dos gritos e da fúria que eles já tinham feito, mas também podiam fazer a caixa dos gritos e berros, e usar alguns cartões sobre como manter a calma, que são, na maioria deles, estratégias de mindfulness. Alguns deles são estes, por exemplo, abstrair-se do momento. E isto era muito importante porque havia alturas em que, principalmente a mãe, ficava muito assoberbada com tudo o que se estava a passar. E então, ter à disponibilidade este cartão, poder escolhê-lo quando estava
a desenhar o seu kit para levar para a escola, permitia-lhe ter esta estratégia, que era abstrair-se do momento fazendo alguma coisa que lhe ocupasse a mente. E podia ser ler, ver televisão, jogar jogos ou ouvir música. Usámos também um lugar especial, e o lugar especial é pedir à criança para fechar os olhos e para imaginar o lugar que ela pode visitar quando se sentir menos bem. Portanto, a ideia é, primeiro, leva-se a criança a desenhar na cabeça dela, na imaginação, um lugar onde se sentem seguros, um lugar onde se sentem protegidos, relaxados e felizes, e este lugar depois pode ser revisitado quando se sentem menos bem. Portanto, é uma estratégia típica do mindfulness, fechar os olhos, respirar lentamente, focar nos detalhes. E, por exemplo, é o parque preferido, então fala-me sobre esse parque preferido, como é, quem é que está lá a brincar, tem bancos, tem árvores, onde é que tu te sentas, o que é que tu gostas de ver, e depois dizer que este lugar preferido pode ser no exterior ou no interior, pode ser no meio da natureza, ou pode ser dentro de casa, ou pode ser dentro de uma fotografia, ou pode ser um lugar de sonho. É só um sítio onde a criança pode ser ela mesma. E se sentir estressado ou infeliz, pode simplesmente fechar os olhos, respirar profundamente e voltar àquele lugar especial que ela já identificou no momento em que não estava ativada. Depois falámos sobre as roupas de conforto, principalmente a Ruby sentia muita falta da mãe, então eles usaram esta estratégia, que foi, pegaram numa camisola da Abby, que a Ruby gostava particularmente, e transformaram-na numa capa de super-herói para o Pip. Foi super giro. E, portanto, ela transportava o kit, o Pip transportava também a capa que era da roupa da mãe. E foi muito giro vê-la fazer esta atividade. E depois tínhamos que preparar a visita ao hospital. E para preparar esta visita ao hospital, nós usámos um vídeo que eu vou pedir. E porquê que eu tive que usar aqui este recurso e não antes? Porque as meninas nunca tinham estado no hospital. E, portanto, eu tive que começar atrás, como eu vos estava a dizer, isto é sempre tailor-made para as famílias que nós temos. E o que é que nós fizemos mais? Eu tenho sorte, eu trabalho no hospital privado e tenho muita sorte, então aquilo que nós fizemos foi, para além de prepararmos isto, preparámos um chá das 5, com mini bolinhos e com essas coisas assim. E o Dixon comprou pulseiras da amizade para dar às meninas, e portanto fizemos com que aquela primeira visita ao hospital não ficasse associada a memórias tão negativas, e foi muito giro. O feedback delas foi muito giro, foi muito... afinal era aqui que tu estavas, mas isto não parece assim tão mal, porquê que não tinhas dito antes? Podíamos ter cá vindo, podíamos ter bebido chá contigo mais vezes e comido bolinhos. Isto aqui afinal não é assim tão mal, como tu nunca querias falar connosco.
nós achámos que era assim um sítio muito escuro e muito feio, e a Abby, como vocês sabem, os doentes têm um poder fantástico de ir buscar energias quando querem, não sabemos muito bem aonde, e ela conseguiu desfrutar de 45 minutos com as filhas, tiraram selfies, as miúdas saltaram na cama, deram-lhe beijinhos, deram-lhe abracinhos, brincaram, fizeram de conta que eram senhoras crescidas a tomar chá com a mãe, e pronto. E foi muito, muito engraçado. Nesta altura, provavelmente, se fosse um doente diferente, aquilo que eu teria feito teria sido preparar a visita ao hospital logo no início, ou muitas vezes as crianças até já foram visitar alguém ao hospital, e nesta altura nós estaríamos a preparar a visita ao hospice, portanto, ao sítio para onde a mãe ia ser transferida. Então, o que é que usámos? Usámos este vídeo, usámos as viagens do PIP, que é um bocadinho o livro da explicação desta viagem. Usámos mais uma vez o que é que significam estas palavras. E usámos alguns cartões com questões que são muito pertinentes, que é, eu vou visitar a minha mãe ao hospital, ela vai ter tubos, mas eu posso abraçá-la? Então, e se eu não conseguir abraçá-la? Se ela tiver tantos tubos que eu não a consigo abraçar, então vamos abraçar com os dedos, ou vamos abraçar os pés com as mãos, ou vamos... E a ideia que nós trabalhamos muito com o Dixon foi ter estas estratégias todas. Vamos prepará-las para... A Abby pode não responder, a Abby pode não ser capaz de falar, a Abby pode não ser a mãe de que elas se lembram, mas é a mãe. Então como é que vamos mimar a mãe? Como é que vamos agarrá-la? Como é que lhe vamos dar miminhos se ela não consegue sair da cama? Então, mas ela costumava pegar-me ao colo, ela não me vai conseguir pegar ao colo. Mas eu posso ir para o pé dela, para a cama, e posso lhe dar abracinhos, e posso lhe dar beijinhos. E foi muito isto que nós trabalhamos. Nestas visitas, esta particularmente o Dixon decidiu fazer durante o dia, durante a semana, peço desculpa, e portanto nós planeámos isto de maneira a eu estar lá. Antes de entrar com as crianças no quarto, voltámos a perguntar se elas tinham dúvidas, se sabiam o que é que iam encontrar, se queriam falar sobre o que é que se estava a passar, mas claro que elas não queriam, elas estavam desesperadas para ir ver a mãe, por saltar e por ter a sua tea party, e foi um bocadinho isso. Mas o Dixon sentiu-se muito apoiado por ter todos estes materiais que lhe permitiram fazer estas coisas todas e esta preparação antes. E depois tínhamos este problema, ok, elas vêm a visitar a mãe, mas o Dixon queria ficar um bocadinho mais, e se eu ficar aborrecido porque tenho que estar lá à espera, o que é que eu faço? E então o Dixon trouxe uma mochila, deu este cartão às meninas e deu-lhes a possibilidade de escolher o que é que elas queriam trazer, se queriam trazer jogos, se queriam trazer livros, se queriam trazer puzzles. Criaram uma lista de músicas para elas poderem ouvir e para partilharem com a Abby, e o que nós fizemos foi encorajá-las a estarem ali, mas demos-lhes também um espaço para onde elas podiam ir se as coisas estivessem a ficar todas muito pesadas, se fosse muito difícil estar, porque nós não sabíamos qual ia ser a reação, não é? Então, se for muito difícil estares aqui, dizes ao papá. Portanto, eu estava do lado de fora, por causa do Dixon ter que sair com uma delas para eu poder ficar com a outra. Se for muito difícil, dizes ao papá e vens aqui para este lugar, que é um lugar seguro, e nós pedimos-te um gelado, e um gelado de chocolate, que era o preferido delas, e na minha opinião, o chocolate torna sempre tudo melhor. Portanto, eu uso imensas vezes os gelados e os chocolates e os sumos, para tornar estas coisas um bocadinho mais fácil, não é mais fáceis, é menos difíceis. E este foi outro cartão que foi muito, muito útil, que é, quando eu visitar a minha mãe, ela pode estar a dormir a maior parte do tempo. E então a ideia aqui era dar-lhes a segurança de que a mãe estaria a ouvi-las, e que elas podiam contar-lhe sobre o dia, dar-lhe a mão, ou fazer festinhas na mão. E preparámos isto tudo muito como nós fazemos sempre em cuidados paliativos. Preparar para o pior, esperar o melhor, mas dar-lhes esta ideia. Ok. Antes de passarmos aqui às perguntas frequentes, eu vou-vos dizer como é que a história acabou. A Abby foi transferida para o hospice antes do Natal. As meninas continuaram a fazer visitas frequentes. Aceitaram a situação, que foi faseadamente comunicada,
A Abby morreu na semana entre o Natal e a passagem de ano, depois do aniversário da Ruby e depois de no hospice terem feito uma grande festa de anos para a Ruby, onde mais uma vez a Abby fez um esforço enorme, mas esteve acordada. O Dixon usou depois estes cartões, os dos sentimentos e os dos medos e das preocupações, também para trabalhar com as meninas na fase do luto. Usou o outro recurso sobre a morte e o morrer, e usou mais uma vez palavras para lhe explicar o que é que era o luto, o que é que era sofrimento, o que é que era. Portanto, fez o uso destes cartões uma vez mais. E as meninas continuaram a levar os cartões que queriam, selecionavam os cartões que queriam e tinham os cartões dentro das mochilas que levavam para a escola. Desculpem, a Abby foi cremada com o Pip pequenino e as meninas continuaram a guardar os pipes grandes e têm os pipes grandes, cada uma delas em cima da sua cama, e quando querem falar com a Abby, o Dixon falou comigo há uns meses e disse-me que continuavam a ir falar com o Pip grande na esperança de que o Pip pequenino funcionasse como um altifalante e a mãe conseguisse ouvir, estivesse ela onde estivesse. Então, quais é que são perguntas frequentes que nos fazem sobre este kit? O kit é só para pais com cancro? Não. O kit pode ser usado independentemente do diagnóstico de doença limitadora de vida que o pai ou a mãe tenha. É só uma questão de adaptar e de tirar aquela folha que diz o que é o cancro. E mais uma vez, isto é tudo tailor-made, não é? Nós podemos construir as coisas. E a possibilidade que nos dá o kit, que é, desculpem, o estar online, como a Caroline estava a dizer, é que podemos ainda mais imprimir recursos, podemos ainda mais selecionar e podemos ainda mais dizer só, ok, eu quero só a página 5 e não quero a página 3, eu quero só a página 2, mas a família ainda não está preparada para a página 8. Isto era o que eu vos estava a dizer. Portanto, podemos inserir também uma carta do PIP alternativa que não menciona o cancro, porque o kit tem umas cartas que nós não usámos com as meninas porque o Dixon não quis, mas em que o PIP explica que ter uma mãe ou um pai diagnosticado com uma doença com prognóstico reservado é muito assustador, e fala assim um bocadinho, é uma carta para portanto, para os mais pequeninos e depois uma carta para os maiorzinhos. Podemos tornar isto diferente, podemos pegar nessa carta, se vocês são profissionais que não trabalham com cancro e trabalham, sei lá, por exemplo, com esclerose múltipla, ou trabalham com doenças cardíacas ou cardiovasculares, e transformar isso de acordo com a realidade que vocês têm e com a realidade que vocês trabalham. Em Portugal nós temos uma coisa fantástica que é nós somos muito inventivos e a nossa imaginação voa com poucos recursos, portanto isto é uma oportunidade também de construírem um recurso feito à medida das vossas unidades, e também se pode, ok, não é o pai, é a mãe, podem fazer isto tudo um bocadinho mais desenhado para a família que têm à vossa frente. E como vocês podem usar todas estas imagens, podem sempre manter a continuidade da atividade gráfica usando o mesmo boneco. Portanto, podem usar os bonecos do PIP, as imagens do PIP, para outros recursos que sejam, portanto, não é o cancro, é outra coisa qualquer, mas podem na mesma pôr a imagem do PIP para que a criança continue a ter essa continuidade e essa ligação ao PIP. E se houver mais do que uma criança, sugerimos que cada criança tenha o seu kit. Partilhar o PIP e algumas das atividades pode ser complicado, por isso o ideal é que cada criança tenha o seu PIP. Há coisas que se calhar não é preciso ter dois, sei lá, a caixa dos medos e das preocupações. Se estamos a trabalhar com duas crianças, se calhar não precisamos ter duas, mas vamos precisar de ter duas caixas. Portanto, podemos usar a mesma folha, mas cada criança tem que desenhar a sua caixa. E algumas atividades podem ser realizadas em família, como eu estava a dizer. Posso usar o kit se o pai ou a mãe estiverem em fase terminal? Sim. O propósito é apoiar e ajudar as crianças durante o pré-luto e ajudá-las a criar memórias significativas até ao fim. Portanto, mesmo que esteja naquilo que nós chamamos nos últimos dias de vida, há formas de utilizar todos os materiais que estão lá dentro do kit. E o kit pode ser usado se um avô, irmão ou amigo estiver a morrer? Sim. O texto diz sempre pais, mas todas as atividades e informação podem ser usadas para apoiar e ajudar as crianças a enfrentar qualquer luto, porque na maioria deles não tem a menção do pai ou da mãe. E mesmo quando tiver, é fácil, é só acrescentar e dizer o pai, a mãe ou o avô.
E quando estamos a ensinar isto aos pais, ou a ensinar isto à pessoa significativa, dizer, ok, aqui é onde diz pai, mãe, é o avô, ou é o irmão, ou é o amigo. E se pensarem comigo, os cartões dos medos e dos medos e preocupações, dos sentimentos, do hospital e das unidades de cuidados paliativos, esses são transversais a toda a gente, não são só adaptados ao pai ou à mãe. E pode ser usado em casa sem a ajuda dos profissionais de saúde? Pode. Foi desenhado para ser levado para casa, como nós já vimos, tem o saquinho, portanto o propósito é ser levado para casa, é a criança poder levá-lo para a escola, poder levá-lo para o balé, poder partilhar com as pessoas significativas para si, mas apesar de não ter a necessidade de intervenção de um profissional, nós aconselhamos fortemente que seja explicado às famílias e que seja dada uma oportunidade de serem educadas em como usá-lo e quando usá-lo e em como selecionar os cartões. Então, e onde é que eu posso aceder ao kit? Como nós já dissemos, vai estar disponível em breve no site da PCP, está disponível em Fruitfly Collective, até ontem só se fosse requisitada, a Caroline já nos disse que agora é quando tem um botão que dá para traduzir, ainda não experimentamos, assim que acabar a apresentação vou já lá espreitar, e através da distribuição junto das equipas hospitalares e comunitárias pela Angelina. E pronto, tem aí o meu e-mail, se tiverem algumas perguntas que precisem, ou se acharem que há alguma coisa que eu não expliquei muito bem na apresentação e que queiram falar comigo pessoalmente, vai também haver um espaço de questões agora a seguir. Obrigada pela vossa atenção e eu vou passar agora a palavra às minhas colegas. Muito obrigada, Liliana, obrigada, Caroline. Eu creio que as vossas apresentações fazem jus ao recurso que temos aqui, foram muito atrativas, foram muito claras e perceptíveis. Acho que seria interessante agora abrirmos um bocadinho, temos algum tempo, abrirmos um bocadinho a discussão e gostava um bocadinho de ouvir, temos aqui muitos participantes, e gostava de ouvir um bocadinho as reflexões, as questões, as opiniões que têm algumas pessoas. Temos aqui algumas pessoas que eu conheço, Alexandra Coelho, presidente da Associação em Luto. Gostava de ouvir um bocadinho as reflexões e a opinião sobre este recurso. Temos também a Ana Santos, que é autora do importante recurso, o único que eu conheço, que foi feito cá em Portugal, que é o Sobreviver na Selva, portanto também é um recurso para trabalhar com as crianças que vivenciaram uma perda. Este recurso aqui do PIP é um recurso, e a trajetória que vimos aqui apresentada pela Liliana é de um exemplo muito, e está sobretudo focado mais no luto antecipatório e num contexto hospitalar. Temos aqui também pessoas que eu conheço que trabalham em vários contextos domiciliários, com lares, unidades de cuidados paliativas, portanto seria importante também ouvir um bocadinho como é que elas sentem esse recurso para a prática profissional delas. Sim, já temos aqui algumas perguntas. Não? Alexandra? Ana Santos? Querem dizer alguma coisa? Seria importante a vossa reflexão sobre este recurso que apresentamos. Vocês já conhecem, não é? Fizeram parte também do grupo que ajudou a traduzir e adaptar esse recurso aqui para Portugal. Não sei se elas podem falar. Está aqui a Alexandra. Alexandra, bom dia. Desculpa apanhar-te assim de surpresa, se calhar. Bom dia e obrigada pelo convite para estar aqui e pela excelente apresentação que fizeram. De facto, eu tinha tido contacto parcelar com a parte que eu traduzi. No entanto, agora ao ver todo o kit e sobretudo com esta demonstração aplicada num caso clínico, foi muito representativa da utilidade e da funcionalidade deste material. E desde já os meus parabéns à PCP e a todas as pessoas que muito contribuíram para que isto se tornasse uma realidade.
Obrigada, Alexandra. Não sei se a Ana Santos quer dizer alguma coisa. Ana Santos também esteve envolvida e é uma pessoa também muito ligada à produção e à utilização destes recursos na área do luto. Este recurso, apesar de termos visto uma trajetória do luto, no luto antecipatório, também pode ser adaptado ao acompanhamento da criança no luto pós-morte. E como dizia a Liliana, nós de facto somos muito inventivos, muito criativos, mas temos mesmo que o ser porque temos tão poucos recursos na nossa prática clínica que temos que o ser. E eu creio que com as crianças, e de uma maneira geral, temos que sempre usar os materiais com criatividade, não é? É importante nós termos uma base com alguma diretividade, do ponto de vista da aplicação e do ponto de vista didático, da utilização dos recursos, mas é sempre muito importante também haver criatividade, porque é nessa criatividade que podemos fazer, de facto, esse acompanhamento personalizado e centrado nas necessidades de cada família e de cada criança. E este recurso tem também essa particularidade, que é uma mais-valia para a prática profissional. Não sei se temos mais perguntas. É uma área complexa, temos aqui um comentário. Eu acho que a grande complexidade é prepararmos as famílias para se envolverem e trabalharem com as crianças. Muitas vezes elas demitem-se e passam muito para o psicólogo, para o profissional de saúde, sobretudo para o psicólogo, todo esse trabalho, não é? Eu creio que todo esse trabalho psicoeducativo, claro que tem que ser feito, se calhar em paralelo também com outras ações de sensibilização nas escolas, e noutros contextos onde está a criança, para poder haver essa abertura e essa receptividade. Creio que uma das maiores barreiras, muitas vezes, das famílias é essa, não é? É o assunto ser extremamente tabu e para a maior parte das famílias, não é? E às vezes até nos barrarem o acesso à criança sobre esse tema, não é? Como forma de a protegerem. Guida, se eu puder ajudar na resposta a algumas questões que entretanto foram surgindo e provavelmente nem todas as pessoas estavam desde o início. Sim. Dizer que o kit está a ser distribuído a todas as equipas, fizemos um levantamento dos contactos de todas as equipas hospitalares e comunitárias, de adultos e pediátricas. A Angelina está a fazer um esforço tremendo nestas últimas semanas para chegar a todas as equipas, ainda não conseguiu chegar a todas elas, mas estimamos que durante o mês de maio e do mês de junho consigam contactar todas as equipas através dos contactos institucionais, que foram aqueles que nós facultámos. De qualquer forma, se até ao final do mês de junho alguma das equipas aqui presentes não for contactada, enviem um mail para o secretariado da APCP, que tentaremos junto da Angelina e ver se já existiu o contacto ou se houve alguma dificuldade na entrega. Portanto, o nosso objetivo é disponibilizar um kit por equipa ou por serviço de cuidados paliativos, ter depois os materiais disponíveis no site original do PIP estão todos os textos traduzidos para portugueses, mas os materiais estão ainda em inglês e, portanto, é termos aqui um paralelo no site da APCP com os materiais em português e, portanto, claro que depois podem ser impressos também, porque cada equipa ficará com um kit, mas um kit terá apenas um tipo de material para cada um, mas depois a nossa sugestão é que também nós nos reinventemos e vocês criem os vossos PIPs, a impressão de mais materiais, mas aqueles que facultaremos são grátis e depois, imprimindo os vossos materiais, podem criar aqui o vosso próprio PIP e ir dinamizando a vossa própria mascote. Portanto, não tem custos. Prevemos que todas as equipas receberão um exemplar entre maio e junho. Se não receberem, enviem-nos, por favor, um mail e qualquer questão que surja que também não consigamos responder aqui, ao longo das próximas semanas, o secretariado da APCP estará disponível para vos ajudar. Entretanto, surgiram aqui mais algumas questões sobre a experiência
e a receptividade da receptividade das equipas e a experiência que tem sido a utilização, eu acho que nós ainda não conseguimos responder em Portugal, porque o kit foi começado a distribuir nas últimas 2 semanas, mas perguntar à Liliana como é que tem sido essa receptividade pelas famílias no Reino Unido. Aqui eu acho que tem corrido muito bem, embora como eu acho que tentei fazer passar na apresentação, isto é uma coisa que tem que ser muito flexível e nós temos que estabelecer primeiro que nada uma relação com aquela família, perceber o contexto e perceber que crianças são estas que eu tenho à minha frente, não é? Que características é que elas têm, que necessidades é que elas têm. E depois é um bocadinho este trabalho de explicar aos pais porque é que é importante. E quando eles finalmente percebem porque é que é importante, então eles aderem e a coisa corre super, super bem. E temos também uma pergunta se existe alguma experiência de utilização do kit no contexto escolar. A Helena Salazar estava a colocar essa questão. Guida, eu penso que a Caroline provavelmente poderá explicar isso. Caroline, there is a question in the chat about the application of the PIPS kit in schools. Do you have any feedback from any school that have been using it that you can share with us? Yeah, so they've been, so these are in schools that have, so in Britain, in the UK, it's a bit of a lottery whether schools have services that help children. So some of them might have an in-house counsellor, some of them might have a play therapist, some have nothing at all. But the ones that have got counsellors that are sort of resident in the school, they've been using them, and they've said that it's been such an amazing resource because the kids can come in and in their session they can pick out the certain things that they can do. So they can do like one activity, a couple of activities, or if there's a specific thing like separation anxiety, they can use it for that. And then they've also said that the adult material, they're creating a library now within the school that has where the parents can come in and have a little look. So they're going to get other resources that complement the PIP kit. So resources that like some of the cancer books and things like that to help parents as well. And the 2 school bits within the kits, they help with feelings and then sort of putting in place a support mechanism. So if they're feeling overwhelmed or sad, what do they do? Where do they go? And all those sort of things. They've been embedded and it's been sort of filtered throughout the school. So that's had a real positive impact. Thank you, Caroline. Obrigada. Temos aqui no Q&A um conjunto de comentários muito elogiosos em relação às apresentações que foram feitas e também em relação ao recurso. Há também uma questão, portanto, o que vai estar disponível são os cartões e os materiais didáticos para se trabalhar com as famílias e com as crianças, mas o boneco pode ser reproduzido a essa questão, não é? Cada pessoa pode reproduzir os bonecos e usá-los. Guida, no site que a Caroline abriu, há um modelo que as pessoas podem imprimir e podem reproduzir esse boneco. Portanto, nós não temos ainda isso no nosso site da APCP, mas no site que a Caroline tem, as pessoas podem ir e reproduzir tantos quantos quiserem. Um site em inglês, sim. Ok. E é gratuito. As pessoas estão a confirmar isso. E acrescentar, Liliana, que há quem pergunte que se mesmo assim se pode comprar o kit. Neste momento a APCP não está a comercializar o kit. Se virmos que de facto a adesão é tão grande que justifique, pensaremos nisso, mas no site original podem adquirir o kit. É óbvio que está em inglês, mas se tiverem muito interesse aqui em ter mais bonecos fisicamente, isso é sempre uma possibilidade. Há aqui algumas pessoas a reforçar também a utilização não só para pais com doença oncológica, mas também, e para o caso das equipas pediátricas, a utilização com irmãos que tenham doenças oncológicas ou outro tipo de doenças crónicas complexas, ameaçadoras da vida, e portanto, como a Liliana também frisou, e muito bem no final da sua apresentação, este kit é dinâmico e podemos utilizar
partes das suas ferramentas para contextos muito específicos. Neste momento disponibilizaremos apenas para os profissionais e essa gestão deve ser feita em conjunto com a equipa, também percebermos quais são as famílias que temos e de que forma é que as vamos ajudar a navegar nestes kits, mas também a importância de incluir as pediátricas, porque haverá situações de kit para vivências de irmãos ou outros familiares que possam estar em processo de intenso sofrimento. Cândida, posso só dizer que eu acabei de espreitar a página e a Caroline deu-nos uma coisa fantástica, que foi tudo aquilo que eles têm em inglês, incluindo tudo coisas traduzido. que nós não tínhamos tido. Está tudo traduzido, portanto vão lá, espreitem, É só mesmo os utilizem. materiais é que não estão e portanto esses ficarão no nosso site, mas tudo o que são os recursos do PIPS Kit e que a Caroline disponibilizou no site já está tudo em português, ela colocou ontem mesmo e portanto foi aqui ouro sobre azul. Os materiais, se quiserem imprimir, estão em inglês e portanto peço-vos só, ou pedimos algumas semanas para termos disponíveis no site da APCP, não irá demorar muito tempo porque já temos os materiais todos e agora é só criar a página e fazer as ligações, mas os textos e a utilização já estão todos disponíveis, portanto para quem ainda não recebeu o kit, também já lá estão as ferramentas que vocês precisam para... Muito obrigada por esses esclarecimentos, que várias pessoas estavam a colocar essa questão, não é? Não sei se há mais alguns comentários, ainda estamos dentro do nosso tempo. Vida, deixa-me só dizer que os materiais são possíveis de imprimir através do site também. Eu estava só a retificar isso agora. Por exemplo, se quiserem um diário de atividades, está lá uma coisinha que diz obter modelo. Carregam e aquilo está um ficheiro de PDF, portanto conseguem imprimir tudo a partir de lá. Todas as atividades. Provavelmente há coisas dos cartões e assim não, mas as atividades eu estava só a confirmar e estão lá disponíveis se precisarem, se quiserem lá ir. Há outra pergunta no chat, se se pode utilizar pela própria criança em fim de vida. Não sei se temos alguma experiência em relação a isso, a Caroline. Caroline, they are asking if it's possible for children in the end of life to use the kit, if you have any experience of using the kit that way. End of life, did you say? Yeah, if the child is in the end of life, if she or he could be the one using it. Oh, if the child is the end of life. I haven't had any experience on that. Nobody that I know has used it in that way. I suppose, I mean, many of the tools could be used. I think many of them could be used. They just need to be adjusted. For example, most of the cards, the fears and worries, the feelings, the hospitals and palliative care units, they are all the same. Probably the card, the letters that the PIP writes, no, but most of the resources that deal with coping strategies could be used with the child that is dying, and the PIP could be used as well in the other direction, that is the child that is dying could keep the PIP and the parent or the brother could take the PIP with them as well. Yeah, we had we have these Maggie's cancer centres in the UK, and there's support centres that holistic support for families, and their clinical psychologists did a study using the PIPs, and they were used in lots of different ways, but in bereavement as well. So sometimes the parent was buried with the PIP and the child had the PIPs kept, and the connection obviously continued when the parent is dead. So that's a similar kind of thing. There's things that we hadn't thought of when we designed it. Ok. Obrigada, Caroline. Não temos mais questões. Não sei se algum palestrante, algum dos anfitriões quer dizer mais alguma coisa. Antes de saírem, eu pedi às pessoas para não saírem já, porque antes de saírem vai haver um link para preencherem um pequeno questionário de satisfação sobre este webinar.
Se não houver mais nada a dizer, passávamos agora, encerrávamos este momento. Há questões no... Não há novas questões. Encerrávamos então este webinar e agradecia a todos os palestrantes, à Liliana e à Caroline em particular, à Cândida, à Maria Aparício, a todos os elementos dos 4 grupos de trabalhos que estiveram envolvidos na tradução deste kit e que tornaram isto possível. Agradeço também a todas as pessoas que se inscreveram neste sábado de manhã e que tiraram algumas horas do seu fim de semana para estarem presentes nessa apresentação. Agradeço também à minha colega Ana Santos, que esteve na revisão deste material, e desejo que seja de facto uma mais-valia, não tenho dúvida que vai ser para a nossa prática profissional. Temos aqui um recurso muito atrativo, um recurso muito criativo, que ainda pode ser, cuja criatividade ainda pode ser mais ampliada pela nossa prática, e um recurso que creio que é muito importante, sobretudo para abrir mais a comunicação sobre o que se está a passar quando um familiar está doente, e nós sentimos que isto é uma grande dificuldade que nós temos aqui, e esperemos que isso nos ajude a quebrar barreiras e a melhorar todo o apoio que é importante fazermos, quer às famílias, quer às crianças que estão a passar por um momento muito particular e muito difícil da sua vida. Um grande obrigado a todos, e antes de sairmos acho que vai ser deixado um link, não é? Para preencherem um pequeno questionário de satisfação. Obrigada e até breve.